Queridos, nós vamos continuar hoje. O tema da mensagem que nós iniciamos aí na semana passada é o ordinário extraordinário. Queria que você abrisse em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Nós estamos considerando esse texto como uma base para a nossa série. Nós vamos ler como nós fizemos na semana passada. Se você não estava aqui, você pode acessar lá as nossas redes sociais e assistir a primeira etapa, a primeira parte da série. Mas você vai aprender rapidinho aí, você vai ser contagiado pela pessoa que está do seu lado aí quando nós formos ler esse versículo. Então vamos lá, hein, gente? Me ajudem. Finalmente, irmãos, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo o que for, tudo que for. Até eu me perdi aqui. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, deu para treinar. Vamos lá, vamos de novo. Vai lá. Finalmente, irmãos, tudo que for, 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 vai mídia, vai. Tudo que for, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos imersos na Tua Palavra e nós queremos muito sair daqui edificados, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar espaço em nós, que a Tua Palavra penetre o nosso coração e crie raízes, ó Pai, e gere mudança, gere transformação. É o que nós clamamos a Ti. Eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai, para ministrar a Tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, nós iniciamos essa série e de forma resumida, para contextualizar, existem dois grandes objetivos que essa série tem. O primeiro deles, e eu acho que isso funcionou muito bem nessa primeira etapa, é de nós encontrarmos prazer naquilo que é ordinário, naquilo que se repete, naquilo que é simples, naquilo que é rotineiro. A gente falou de um momento com as suas crianças, um momento no seu trabalho, a forma como você lida com o tempo. Nós trouxemos aqui alguns momentos e alguns eventos onde nós precisamos valorizar. Eu recebi algumas mensagens essa semana. Espero que você não se esqueça de fazer a sua tarefa de casa, que é listar os itens, as coisas ordinárias da sua vida, ou seja, aquilo que é comum, aquilo que se repete, para que você encontre prazer nessas coisas. Essa, sem dúvida, é uma dos objetivos dessa série. Mas existe um segundo objetivo, que basicamente está atrelado a nós entendermos o que a Bíblia fala sobre esse tema. Que é não só nós encontrarmos prazer nas coisas simples, mas nós entendermos que a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, a nossa forma de olhar para aquilo que era ordinário muda. A nossa forma de enfrentar ou de lidar com as coisas que são ordinárias na nossa vida, que são rotineiras, muda. Por exemplo, qual o ordinário de alguém que está indo para o inferno? É viver uma vida negligente no pecado, viver uma vida imersa no pecado e sendo escravizado pelo pecado, pecar constantemente e deliberadamente. A gente ouve, essa frase que muitas pessoas falam, o pássaro voa, o peixe nada e o pecador peca. A situação e as coisas ordinárias para um pecador, de fato, passam a ser aquilo que é ordinário, é pecar e viver deliberadamente dessa forma. Porém, quando Jesus ele nos salva, ele muda o nosso ordinário, ou seja, ele nos dá a condição de não pecar, ele nos dá poder para não pecar. Então, para o cristão, o ordinário deveria ser vencer o pecado e o extraordinário deveria ser pecar, porque aquilo que era comum antes de Cristo passou a ser incomum depois de Cristo. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, eu estou dizendo que para nós como cristãos o normal deveria ser vencermos o pecado. Esse é o ordinário que Cristo espera que nós tenhamos, que nós lidamos quando nós falamos desse tema. Muitas pessoas que se convertem, elas aguardam ansiosamente por milagres extraordinários, por feitos milagrosos, por portas que estavam fechadas serem abertas, por curas maravilhosas, e elas não têm uma convicção clara de que Deus mudou e deu a elas a condição de mudar a forma como elas lidavam com o ordinário. Hoje nós como cristãos, nós temos a condição de olharmos para a nossa família e dizermos assim, quais são as ferramentas cristãs e bíblicas para eu ter uma família saudável? Quais são as ferramentas que a palavra me dá para ter um casamento saudável? Quais são as ferramentas
simples e ordinárias que Deus me ensina por meio da sua palavra, para que eu eduque e crie os meus filhos segundo o Evangelho. Quais são as formas comuns que a palavra nos ensina para que a gente aprenda a lidar bem com o tempo, a gerir bem o nosso tempo, a termos uma gestão do nosso tempo? Nós lemos aqui em Eclesiastes semana passada que há tempo para todas as coisas. Nós meditamos um pouco sobre o tempo, por quê? Porque quando nós aprendemos a lidar com o tempo de forma ordinária, a gente entende que tem tempo para chorar e tempo para sorrir, há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar, há tempo de nós sermos cuidados e há tempo de nós cuidarmos. O cristão, ele precisa entender que uma vez que nós vivemos um novo nascimento e o Espírito Santo passa a habitar em nós, não é só curtir o que é simples, é curtir da forma como Deus espera que a gente curta, é olhar da forma como Deus espera que a gente olhe, é olhar para a nossa família da forma como a Bíblia espera que a gente olhe. Eu inclusive falei aqui semana passada sobre a morte, e eu até citei que a morte era algo extraordinário, mas entenda que quando eu disse que é algo extraordinário, no que diz respeito à forma como ela acontece ou ao quando ela acontece. Nós, de forma ordinária, esperamos que uma pessoa nasça, cresça, né, trabalhe, gere filhos, uma família, né, de forma natural as coisas, até que ela se envelheça e ela morra. Isso é uma forma normal e comum, mas o morrer para o cristão, ele é sim uma coisa ordinária. Nós aprendemos, e nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, eu preciso aprender a lidar com a morte. Eu preciso aprender a lidar com isso, porque a partir dessa perspectiva e dessa ótica, a forma como eu lido com essa situação passa a ser diferente. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, nós não queremos que vocês não tenham discernimento, conhecimento e profundidade nesse conceito e na morte, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Queridos, nós como cristãos precisamos entender a lidar com a morte de forma ordinária, que vai acontecer com todo mundo, para que nós possamos mudar a forma como nós vivemos o nosso ordinário. Eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo da minha mãe morrer. Minha mãe ela ia para a escola e eu era criança. Minha mãe fazia magistério, depois que ela voltou, né, para fazer o magistério, para dar aula, e ela ia à noite para a escola. E gente, eu pegava a roupa da minha mãe, e eu abraçava, eu cheirava a roupa da minha mãe, porque eu tinha medo de ela morrer, e às vezes eu chorava. E eu me lembro de momentos como esse, minha mãe, ela sempre vinha, por que você está chorando, filho? Porque um dia a senhora vai morrer, um dia, mas eu estou aqui agora, mas eu tinha medo disso, eu ainda não tinha entendido, e eu não estou dizendo que eu estou pronto para isso. Minha mãe está viajando, ela não está aqui, está tudo bem, graças a Deus. Estou feliz com isso, mas é que ao longo da nossa caminhada, nós passamos a olhar para isso, como diz a palavra de Deus, como algo que o morrer para o cristão é lucro, porque é uma forma de nós nos aproximarmos de Cristo, não é uma forma bonita, mas é uma forma que nos traz esperança, é uma forma que nos traz uma perspectiva de eternidade. Paulo diz para que nós tenhamos que alimentar esse tipo de entendimento e atitude. Então quando nós falamos disso, é porque da morte como algo ordinário, é porque se eu lido com ela dessa forma, queridos, a maneira como você vive o seu ordinário hoje muda. A maneira como você cuida dos seus filhos, a maneira como você dá um abraço antes de você ir trabalhar, a maneira como você acorda, a maneira como você toma café com suas crianças, a maneira como você almoça num domingo com a sua família reunida, depois de uma semana inteira de trabalho. A maneira como você entende que não vale a pena ficar guardando ressentimentos atrás de ressentimentos, achando que você está na razão, porque nós que somos cristãos, entendemos que a morte é algo que vai nos levar mais perto de Jesus, mas isso nos faz olhar e aproveitar todos os momentos como se fossem os últimos, não porque eu tenho medo do que isso aconteça, mas é porque eu entendo que vale muito mais a pena. Não queira você viver uma vida de remorso, por não ter lidado bem com esse conceito. A morte é algo ordinário nas nossas vidas, é algo comum.
E que esse entendimento faça com que você mude a sua forma de agir hoje. Mude a forma de você ligar para os seus pais que estão longe. Mude a forma de ligar para os seus avós que estão longe. Mude a forma de você dar atenção para as pessoas quando você estiver perto. Quando eu trato algo ordinário de forma transformada, isso sim pode tornar a minha vida extraordinária. Vou repetir isso. Quando eu trato algo ordinário de forma transformada, isso pode tornar a minha vida extraordinária. Porque eu vou curtir a minha família, porque eu vou curtir os meus amigos, porque eu vou fazer o máximo. Porque esse ordinário faz sentido e vale a pena. Então nós falamos um pouco sobre isso e iniciamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema trabalho. Para nós ilustrarmos essa situação, eu queria só pedir para abaixar um pouquinho a música aí, porque nós vamos fazer um jogral aqui agora, bonito, com todo mundo. Quem aí, ontem eu estava com a Bela em casa, enquanto ela estava comendo, eu comecei a cantar uma música para ela, sobre trabalho já, para ela ir desenvolvendo, entendendo, né, um pouco sobre isso. Então eu vou cantar, e por favor, cantem junto comigo, tá? Porque provavelmente você conhece essa musiquinha aí, ou porque você cantou ou porque você ensinou para uma criança aí. Então vamos lá. Vamos lá? Léo, baixa um pouquinho, por favor. Vamos lá então. Me ajuda, hein? A formiguinha corta folhas e carrega. Quando uma deixa... Vai! De novo. A formiguinha corta folhas e carrega. Quando uma deixa... Outra parte, vai. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Agora vai mais forte. Deus não quer. Deus não quer. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sai. Da salva de palmas. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Eu estava cantando para a Bela ontem isso. E ela pegando alimento, então pai, me dá aqui então que eu como isso. Com as minhas forças. Queridos, cantei isso aqui só para nós descontrairmos um pouco. Mas quando nós falamos de trabalho, quando nós falamos do nosso trabalho, quem é você na segunda-feira de manhã? É aquela pessoa animada que acorda na segunda-feira falando assim: uau, vou começar a semana, glória a Deus pelo meu trabalho, glória a Deus porque eu tenho algo. Ou você é daquele tipo de falar: ai meu Deus do céu, mais uma semana, ó céus. Tem gente que chega no domingo, queridos, começa ali... né, entardecer, a pessoa já começa a ficar meio depressiva, que segunda-feira vai vir o trabalho, né, a pessoa já, talvez, tem gente que chega na sexta-feira, ao invés de curtir o final de semana, sofre porque só tem 2 dias, e depois já começa a segunda-feira de novo. Ô meu irmão, você não é essa pessoa, você pega o exemplo da formiguinha lá, porque Deus não quer preguiçoso em sua obra. Eu tenho um perfil, né, então... Quando eu acordo de manhã, eu normalmente sou bem-humorado de manhã. E eu tenho um amigo que às vezes vai trabalhar comigo, que a gente vai no mesmo carro, e ele não é muito da manhã. Então ele fala assim, quando às vezes ele vai... Agora a gente já se conhece, já tem bastante tempo junto, já conversa bastante. Então eu já entendi que não adianta eu chegar na segunda-feira para ele e falar, bom dia, né? E ele não tá acordando ainda, né? Calma. Então, quando a gente fez um combinado, quando a gente vai no carro dele, as regras dele, bom dia, né? Bom dia, tudo certo. Se ele perguntar, eu respondo. Se ele falar, eu falo. Mas quando ele vai no meu carro, aí ele já chega, bom dia, Marco. Eu falei, porque meu carro, minhas regras, trate de dar um bom dia para mim com um sorriso no rosto. Queridos, quem nós somos quando nós falamos desse tema? Um tema que é ordinário, um tema necessário, um tema que é comum para nós, para que nós possamos conseguir os nossos recursos, e você vai entender a forma como o nosso trabalho pode glorificar a Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, quando nós vemos falar um pouco sobre esse tema, e logo depois que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim,
Uma das atribuições, uma das punições atribuídas ao homem foi que ele teria que trabalhar de uma forma mais explícita aqui. Olha o que diz em Gênesis 3:17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós vemos aqui um texto que algumas pessoas, acho que elas têm uma interpretação equivocada. Elas entendem que o trabalho é algo amaldiçoado, quando na palavra de Deus fala assim que maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela. Eu entendo que tornaria-se mais difícil para que o homem conseguisse o seu alimento, o seu sustento, e necessitaria de mais esforços, porque ele fala: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Nós olhamos para Deus falando sobre o trabalho, e eu não quero que nós venhamos olhar para o nosso trabalho ou para as nossas atribuições, seja você alguém que já trabalha, seja você alguém, parte do meu time aí, dos adolescentes aí, jovens, que às vezes ainda não entrou no mercado de trabalho, mas que vai entrar. É importante você já aprender um pouco sobre esse tema. É importante nós entendermos que existe uma expectativa e uma responsabilidade da parte de Deus para que nós possamos cumprir muito bem o nosso papel de trabalho. Quando Deus ele cria, inclusive, todas as coisas, ele cria em 6 dias e ele descansa no 7º dia, nós entendemos uma estrutura e um modelo de vida com relação ao nosso trabalho. Há uma necessidade, obviamente nem todo mundo trabalha nesse formato de trabalha 6 ou trabalha 5 e folga 2, existem pessoas que estão inseridas em lugares diferentes, com propostas diferentes, que trabalham hoje home office, mas existe o trabalho e existe o descanso. E o que eu quero nessa manhã é que nós possamos olhar para o trabalho a partir de uma mente transformada. A partir, não é só eu curtir o meu trabalho, eu entender o que Deus espera de mim quando o assunto é trabalho. É entender qual é a atitude que Deus espera que eu tenha quando o assunto é trabalho. Por exemplo, se nós olharmos para isso com uma mente transformada, nós vamos entender algumas coisas. Por exemplo, a necessidade que nós temos de lidar com a submissão. Nós estamos inseridos em um mercado de trabalho que às vezes, infelizmente, existem comportamentos e atitudes erradas por parte de líderes. Nós vemos, nós ouvimos esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é que, independente disso, nós não temos justificativas e base suficiente para justificar a nossa postura, que se difere da forma como Deus espera que um cristão se comporte. Queridos, nós não tem pessoas dentro da igreja com dificuldade de lidar com submissão, dificuldade porque, o meu chefe, ele não tem o meu perfil, o perfil dele é diferente do meu, a gente se atrita o tempo todo, eu não consigo prestar conta para alguém, eu não consigo chegar no horário, e aí meu chefe chama a minha atenção, eu não gosto muito disso. Nós precisamos entender a importância que Deus dá para esse tipo de comportamento e atitude. Lidar com submissão, por exemplo, não é opcional. Nós precisamos entender e lidar com isso de uma forma que honre o nome do Senhor Jesus. O pastor sempre traz isso, quando você está inserido no mercado, num trabalho, seja lá onde for. Engolir sapo às vezes, né? Que algumas pessoas falam assim: não, eu não levo desaforo para casa, né? Eu não levo desaforo para casa, mas leva pobreza, mas leva necessidade, leva poucos recursos, impacta a vida da sua família, mas desaforo eu não levo. Onde estão os cristãos que entendem que nós nos humilhamos sim diante do Senhor? Querido, se você está num trabalho, se você está inserido num lugar onde não conversa com os princípios pelos quais você crê, pelos quais você acredita, eu não sou contra você orar a Deus, você pedir para que Ele te direcione, mas o que eu quero dizer é que mesmo que esteja nesse contexto, nós não temos direito de nós ficarmos falando mal do nosso chefe, de ficarmos reclamando constantemente das coisas. Existe algo que Deus espera de nós com relação ao trabalho, por exemplo, que é nós termos disciplina para cumprir as nossas responsabilidades. Eu aprendi com meu pai ele é
para mim, um maior exemplo de um homem trabalhador. Meu pai, ele é multifuncional. Ele vai de pedreiro, carpinteiro, a policial militar. Se você falar para ele assim, ó, nossa, que difícil isso. Então é isso que eu vou fazer. Ele gosta de desafios. Então meu pai, ele sempre nos ensinou muito, desde criança, sobre um perfil de uma pessoa que trabalha. Ele sempre trouxe para nós importâncias como acordar cedo, como nós não deixarmos ser parte do nosso vocabulário. Por exemplo, eu não sei. Não fale eu não sei. Vamos encontrar uma forma de fazer isso. Vamos desenvolver uma forma de fazer isso. Ele sempre nos incentivou e nos motivou. Até nós entregarmos um princípio, por exemplo, do dízimo, quando nós éramos criança. Meu pai podia dar R$10, R$5. Ele nos ensinava, olha, 10% disso, entregue lá como dízimo, como uma 10% daquilo que você está recebendo. Ele estava me ensinando os meus irmãos a práticas que estavam correlacionadas ao trabalho, de forma com que criasse em nosso coração e em nossa mente um conceito bíblico sobre isso. E eu lembro que por muitas vezes, né, quando todos nós, meus irmãos, nós trabalhamos na empresa que meu pai antes tinha de uma forma muito mais assídua, que era uma empresa de segurança, e eu era assim, super forte, tipo Caio, assim, magrinho, aos meus 16, 17 anos, e eu trabalhava numa empresa de segurança. Eu era parte dos vigilantes, ficava às vezes na portaria, na verdade, né, e assim, minha oração é para que não chegasse ninguém, porque não tinha nada, não tinha força, e eu estava lá aprendendo a ser um trabalhador. Meu pai, às vezes ele ligava, gente, e às vezes assim, era de final de semana, minha mãe trabalhava na portaria lá do conjunto empresarial, onde nós prestávamos serviço, e às vezes assim, minha mãe estava trabalhando no sábado, e meu pai ligava para a gente e falava assim, olha, preciso que você vá lá render sua mãe. E só que assim, às vezes eu tinha um outro plano, eu tinha 17 anos, 18 anos, ele estava ensinando para mim que nem sempre a gente vai ter a oportunidade de fazermos só quando a gente, só quando planejado, né, meu pai, eu não organizei, eu falava para ele assim, né, rebelde, eu tenho os meus compromissos. Que compromisso, menino, eu não ajudava em casa, não tinha dinheiro para ajudar em casa, comia, bebia de graça, então vai sim render sua mãe, para sua mãe vir para casa. Quantas vezes ele nos colocou e nos ensinou através de situações como essa, por exemplo, a aprender a lidar com responsabilidade, com disciplina, a fazer boas entregas. Um aprendizado particular que Marco, tive com meu pai, e tenho até hoje. Meu pai sempre me incentivou a entregar mais do que aquilo que é minha responsabilidade. Eu me esforçar para que eu sou um analista júnior, então entenda o que um analista pleno entregue e busque fazer dessa forma. Ele me motivava e me encorajava. Isso, o meu testemunho, o meu exemplo comum com meu pai, particular com meu pai, de falar assim, de não pedir, por exemplo, um aumento ou uma promoção. Eu não estou dizendo que é errado isso, queridos. Entenda que no princípio de ensino, para mim, ele falava assim, faça mais antes para que isso seja identificado e percebido e uma oportunidade possa aparecer, seja ali ou seja onde você estiver inserido. Por quê? Porque o trabalho, ele exige de nós disciplina, ele exige de você, por exemplo, energia e tempo e disponibilidade para você desenvolver as suas habilidades. Tem gente que trabalha 10, 15 anos numa máquina, operando uma máquina, tira aqui, põe para lá, pega a peça, tira para lá, e nunca gerou nela a curiosidade, por exemplo, de entender quem é o fabricante dessa máquina, o que mais gera problema nessa máquina, como que eu poderia fazer para otimizar, e ao invés de entregar uma peça a cada 1 minuto, entregar uma peça a cada 55 segundos. A pessoa, ela se acostuma a ficar anos e anos numa mesma função, sem minimamente ter uma curiosidade, e de entender um pouco mais profundo, e de desenvolver uma habilidade. Eu dei o exemplo no primeiro culto da Célia aqui. Quem já experimentou o bolo da Célia aí? Já? Tem algumas pessoas que já experimentaram. Nós falamos aqui, agora ela foi embora. Falei, Célia, tá vendo? As pessoas clamam, mas você pode ir lá na casa dela tomar um café. Hoje ela não está fazendo mais bolo, assim, de forma comercial. Mas eu lembro de quantas vezes a Célia investiu
recurso, treinamento, para que ela desenvolvesse uma habilidade, fazer um recheio diferente, fazer uma cobertura diferente, fazer uma massa diferente, fazer um bolo de uma forma diferente. Ela foi desenvolvendo, porque o trabalho nas coisas ordinárias exige de mim e de você comprometimento e investimento. Investiu dinheiro em cursos, investiu dinheiro para potencializar aquilo que Deus estava colocando. Um ponto de vista que eu quero trazer é: qual tem sido a minha e a sua atitude quando você chega num processo novo, num trabalho novo, e você diz, não, ninguém me ensina nada, ninguém me fala nada. Queridos, é nós somos os cristãos, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Aonde nós estivermos, o nosso comportamento precisa ser diferente da forma como o mundo olha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em você e ele muda a perspectiva e a forma como você age com as coisas que o mundo age de uma forma normal. Outro ponto para nós pensarmos: considerar o descanso como parte da nossa rotina. Ontem nós estivemos com os adolescentes lá em Sorocaba, fizemos uma atividade lá que exigiu muitas manobras físicas com as pernas, os braços, e abaixava. A gente foi fazer uma brincadeira com paintball, e nossa, eu estou com as minhas pernas acabadas. De abaixar, de tomar, tomei uma aqui na minha mão. Achei até meio violento, falei pro Caio depois. Mas assim, uma habilidade que a gente teve que desenvolver. E aí, sabe o que eu estou precisando de hoje? De uma cama. Precisando de descansar, para recompor as minhas energias. O nosso trabalho e a própria palavra de Deus diz que nós teríamos o suor disso. O cansaço pode ser físico, ou o cansaço pode ser mental, emocional, psicológico. Essa mensagem com relação a esse tema precisa ser para mim. Eu sei como é a minha vida, como é corrida. Eu compartilho aqui, eu sendo ministrado por isso, ao ponto de dizer assim: qual é o momento que eu desligo, qual é o momento que eu descanso, qual é o momento que eu sigo o padrão que o próprio Deus me ensinou. Porque a gente precisa entender que nós temos limitações, o nosso corpo ele se limita, a nossa mente ela se limita, o nosso emocional se limita, e você precisa entender, seja o seu descanso 1 dia, seja 2 dias, só não pode ser 7 dias, constantemente. Tem alguma coisa errada nisso. Precisa gerar suor o nosso trabalho. Se nós só temos um descanso, cuidado. Alguns pontos que eu estou trazendo para que nós possamos entender se a forma como nós estamos lidando com aquilo que é ordinário está correspondendo com a forma como Deus espera de nós. O que é que existe de ordinário no seu trabalho que precisa ser bem feito ou que precisa ser melhorado? É a forma como você trata as pessoas? É a forma como você cuida? É a forma como você se relaciona? É a forma como você descansa? É a forma como você tem disciplina? É a forma como você desenvolve as suas habilidades? Nós, recentemente, a Esther estava trabalhando em uma empresa e desde que a Bela nasceu, ela entrou de licença e nós optamos por ela ficar em casa cuidando da Bela. E mal sabia ela que o trabalho era duplicado. Quem pensa aí que as mulheres que ficam às vezes em casa, tendo a oportunidade de estar em casa cuidando das crianças, não trabalham, não estão entendendo nada. Porque eu vejo a forma como ela não está trabalhando numa empresa, por exemplo, ela está trabalhando na nossa empresa, na nossa comunidade, na nossa família. E às vezes como ela meio que se cobra, porque ela queria ter feito mais, ela queria ter limpado de uma forma como ela não conseguiu, ela queria ter organizado, ido no centro, resolvido as coisas. Ela tem canseira, muito mais inclusive do que eu, acorda às madrugadas muito mais do que eu para cuidar da Bela. Existem trabalhos onde nós estamos inseridos, e entenda que quando eu falo sobre isso, pode ser relacionado a algo que você está sendo remunerado financeiramente ou não. O ponto para nós meditarmos é: o que é que existe de ordinário no trabalho que você tem desenvolvido, que precisa ser potencializado e precisa ser bem feito. Queridos, que seja você um cristão que para de reclamar, que seja você um cristão que para de ficar falando mal do seu chefe, que seja você um cristão que pare de falar que todo momento você está sendo injustiçado, porque eu estou sendo injustiçado, porque ninguém gosta de mim, porque não concorda comigo. Queridos, sejamos eu e você, sal da terra, luz do mundo, que é onde nós estamos inseridos, a luz do Senhor nos acompanha e que possamos fazer a diferença, porque lembre-se, o Espírito Santo que habita em você, te dá poder para agir de forma diferente com aquilo que é ordinário.
Existe uma conexão forte entre trabalho e adoração. Olha em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar, essa palavra cuidar, ela tem uma raiz que é a palavra abade, que significa trabalhar, servir. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, para trabalhar, para servir e cultivá-lo. E em Êxodo capítulo 7, versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter como Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para ti dizer: deixa ir o meu povo, porque me sirva, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. A palavra aqui, me sirva no deserto, tem a mesma raiz da palavra abade, é a mesma palavra utilizada, na verdade, que significa, tem uma relação com trabalho, servidão e adoração. Todas as vezes que Moisés chegava durante as 10 pragas, ele ia para o faraó, ele falava assim: deixa com que meu povo vá para o deserto, deixa com que o meu povo vá para que ele sirva a Deus, para que ele adore a Deus, para que ele exalte ao nome de Deus. Todas as vezes que ele vai, ele usa essa mesma palavra. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo para orar, para sacrificar, para se arrepender, ele também usava essa palavra abade. Sabe o que significa isso, queridos? Que quando o homem está cuidando do jardim, lá do Éden, quando Deus chamou ele para cuidar, para podar, ele estava servindo a Deus com aquilo que ele estava fazendo em adoração. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo com incenso, com sacrifício, com arrependimento, ele também estava servindo a Deus em adoração. É como se Deus estivesse olhando para o jardineiro, podando a árvore, cortando a grama, e olhando para o sacerdote entrando no lugar santo dos santos para adorar, para se arrepender e para servir. É como se ele estivesse olhando assim e dizendo: este meu servo está me servindo e está me adorando, cuidando daquilo que eu coloquei sob sua responsabilidade, enquanto esse meu servo também está me adorando e me servindo quando ele está sacrificando, ele está se purificando, e quando ele está entrando no Santo dos Santos. Deus, quando ele olha para mim, para você, ele olha para o trabalho onde você está inserido e dizendo assim: esse meu servo, ele está fazendo um trabalho, ele está planejando, fazendo essas planilhas no Excel de uma forma que adore o meu nome. Eu marquei algumas coisas assim, por exemplo, alguns trabalhos de pessoas que eu lembro aqui. As planilhas no Excel, você já pensou que aquilo que você faz e constrói de forma para gerenciar as informações e os dados com os quais Deus colocou sobre a sua mão, é uma forma de você servir e adorar ao Senhor. A forma como você faz relatórios, a forma como você faz análises, a forma como você cuida dos cabelos das suas clientes, a forma como você gerencia as cargas de transporte dentro de um mercado nacional, a forma como você cuida dos equipamentos para o plantio, a forma como você desamassa carros através de uma técnica de martelinho, a forma como os pedidos são fechados e faturados, a forma como os treinamentos que você realiza com seus empresários, a forma como você faz os suplás para enfeitar as mesas de um jantar de uma família, a forma como você instrui as pessoas a como se vestir, a como se organizar, a como se apresentar, a forma como você vende um peixe, a forma como você vende uma casa, a forma como você constrói um tijolo. A palavra de Deus espera que eu e você façamos isso como se fosse para o Senhor. Ele olha para essa situação e para aquilo que você está servindo, dizendo assim: o meu servo está me adorando dessa forma. Queridos, não é mais separar o cristão de uma vida profissional, é você entender que em tudo, existe uma canção do David Keelan que diz assim: que a minha vida cante a ti, que tudo que eu fizer, tudo que eu falar, cante a ti e exalte o seu nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Eu imagino Deus olhando para mim, me organizando com as minhas planilhas, com as plataformas, com a gestão de custos, com as otimizações. Ele está olhando para mim e eu quero dizer, Senhor, que isso sirva, que isso exalte o Teu nome, que isso glorifique o Teu nome, que isso possa fazer com que as pessoas conheçam a Ti através e por meio do meu trabalho, por meio daquilo que eu faço. Nós não somos perfeitos. Estamos longe de fazer isso, mas que a nossa intenção e o nosso coração esteja direcionado a isso. Não dá para eu esperar eu estar na igreja para fazer algo como se fosse para o Senhor. É tudo que eu fizer, é tudo que eu falar, é tudo que eu agir, seja como se fosse para o Senhor, esperando dele a recompensa. Quando nós falamos e lidamos com o trabalho de forma ordinária, não tem como nós não falarmos sobre um assunto que é relacionado às nossas dívidas. Queridos, hoje, quando nós falamos de um cristão, nós, por exemplo, muitas pessoas quando vão falar sobre cristãos e uma vida financeira, uma pessoa que é correto com as suas dívidas, por exemplo, muitas pessoas podem falar assim: ah, é cristão, cara, é melhor não fazer negócio não. Por que o crente ficou com essa maldita interpretação? Queridos, eu e você temos a responsabilidade de sermos diferentes, de agirmos de uma forma diferente. Quando nós falamos do nosso trabalho, eu queria trazer esse tema para nós fecharmos, falar sobre as nossas dívidas, porque existe uma responsabilidade muito grande do nosso testemunho para o lugar onde nós estamos inseridos. Quando nós falamos de dívida, olha o que diz em Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A palavra de Deus te dá base para ficar. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. É só para isso que a Bíblia nos dá a base para que nós ficamos devendo. O resto, nós precisamos arcar com os nossos compromissos. Nós precisamos dar tributo a quem tem que dar tributo, imposto a quem tem que dar imposto, respeito a quem tem que dar respeito e honra a quem tem que dar honra. Parte do nosso compromisso com o Evangelho é não viver embaixo de dívida. E sabe o que eu percebo? Eu percebo às vezes cristãos desorientados e desgovernados, saindo fazendo contas atrás de conta, como se Deus tivesse a responsabilidade de vir atrás, pagando todas as suas dívidas. Quando nós falamos desse tema, e ele está assim correlacionado com o trabalho, existem dois grandes ensinamentos que ele traz, e eu queria finalizar com esses dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é quando Jesus ensina sobre planejamento financeiro. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Cara, Jesus está dando uma instrução sobre a importância de nós fazermos um bom planejamento financeiro. Para de sair por aí criando torres sem pensar se você vai ter condições de você concluir essa obra. Eu e a Esther, quando nós nos casamos, nós falhamos em algo. Nós tínhamos um sonho, nós só não tínhamos recursos ainda. E aí, meu pai me deu um terreno e a gente fez um projeto ali, né? Nós desenhamos, daí fomos pensando em como que a gente queria a casa e tal, não sei o que. Nossa, uma casa, amor, eu queria uma casa, queria uma sala alta. Então vamos fazer um sobrado, não vai ficar apertado, vamos fazendo. Fizemos um planejamento. O problema é que o nosso planejamento estava descalibrado, porque nós tínhamos um recurso que acabou e a casa não tinha nem saído do chão, gente. Só porque era sobrado, gastamos uma grana fazendo buraco, pagando documentação. E eu falei, a gente tinha a perspectiva de falar assim: não, vamos construir só a parte de baixo, daí a gente muda.
não deu nem para levantar as paredes com o dinheiro que a gente tinha. Eu tinha vendido o carro, tinha gastado os meus recursos, que eram poucos, e eu falei, opa, erramos no planejamento, vamos vender a casa. Vamos vender, vamos colocar a venda. Será que se a gente colocar a venda, a gente consegue pelo menos sair? A gente não tinha feito dívidas ainda. Nós tínhamos simplesmente acabado os recursos. O que eu estou dizendo e trazendo, graças a Deus, depois a gente encontrou algumas formas, e nós temos ainda. Tem uma dívida de anos ainda, mas que nós estamos cumprindo aí os meses a meses. O ponto é, o cristão não pode ser alguém desajuizado e negligente, e saindo fazendo construções de torres sem fazer um bom planejamento, e depois não tendo condições de encerrar os projetos que foram iniciados. Queridos, eu quando olho para isso, e eu olho para o ensinamento que Jesus está trazendo sobre essa passagem, ele está dizendo assim, tenha um bom orçamento, faça um bom planejamento. Se você está gastando mais do que você está recebendo, a conta não vai fechar nunca. Se você está com uma saída muito superior àquela que está entrando, como é que... mas estou apertado. Mas você está apertado mesmo, você fez uma conta maior do que você podia. E aí a gente precisa de intervenções de Deus depois para suprir, porque nós negligenciamos algo que era para ser simples, e que pela ótica de um cristão nós deveríamos ter talvez demorado, ter espaçado um pouco mais. Eu estou querendo dizer que existem momentos na vida de nós como cristãos, que nós teremos condições de falar assim, opa, hoje eu vou guardar um dinheiro, hoje eu vou... Mas vai ter um momento que você vai falar assim, hoje eu vou ter que cortar. Aquela pizza já não vai dar para sair todo final de semana. Comer fora já não dá. Uma preguiça de fazer comida. Ok, irmãos, mas como é que está o seu recurso? Está dando condições de você ficar comendo fora todo dia? E se você consegue, e se está tudo bem para você? Agora, tem gente que não está tendo condições, mas está querendo comer todos os dias fora. Tem gente que está precisando de condições, mas está comprando iPhone 27. Eu preciso me posicionar como alguém que chama, que traz a nossa atenção, para que se nós pensarmos, se nós estamos... Lembra daquela calça jeans de não sei quantos reais? Tinha um vídeo que uma vez ficou bem popularizado aí na internet, que era... Eu não tenho nem dinheiro para comprar uma calça jeans de tipo, sei lá, 300 reais. Eu não lembro direito como que era a fala. Mas vocês entenderam. O negócio era quanto? Mais de 300 reais. Ficou assim, virou até meme. Gente, nós precisamos entender, não, mas é que é ruim, né, perder essa coisa boa que eu tenho, né, esse status que eu tenho. Queridos, eu estou mais importando, eu estou mais preocupado em receber a aprovação de Deus com relação ao meu trabalho, com relação aos meus compromissos, porque existem pessoas que às vezes ficam com dívidas e nem sequer se prestam conta sobre aquilo que você está devendo. Foge. Meu Deus, eu vou fugir daquela pessoa, eu vou fugir daquela outra pessoa, eu vou fugir daquela outra pessoa. Esse não é o comportamento de uma mente transformada que Deus espera de nós. Que minimamente você se posicione para dizer assim, fulano, eu ainda te devo, eu não esqueci disso, eu ainda não estou com condições. Mas que não seja você a pessoa que, ao passo que justifica isso, está todo o tempo desfrutando de outras coisas que são supérfluas. Precisa gerar um amadurecimento da nossa vida, da forma como nós lidamos com o trabalho e a forma como eu e você lidamos com as nossas dívidas. Seja você alguém que honre com os seus compromissos, seja alguém você que honre com as dívidas que você tem. Ao passo que, esse é um primeiro ensinamento que Jesus faz sobre planejamento financeiro, sobre construção de torre e como nós lidamos com o nosso trabalho e com os nossos recursos. Mas ele também ensina sobre provisão. Olha que ele ensina sobre provisão em Mateus capítulo 17. Diz assim, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, ou em algumas traduções, uma moeda de ouro. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha isso,
Pedro está voltando para Cafarnaum e ele está com Jesus. Eu não sei se havia uma dívida que já estava atrasada, que não havia sido paga, mas as pessoas colocam em xeque, falam, e aí, você e o seu mestre não deviam estar pagando? E Pedro, como um ímpeto, como ele tinha esse hábito, respondeu que sim, devia. E aí Jesus, ele antecede uma conversa. Quando ele entra dentro da casa, ele fala um pouco sobre esse tema, um pouco sobre essa conversa. E aí, só que Pedro, nesse contexto, não era uma pessoa que demonstrava uma indisposição, por exemplo, em não querer trabalhar. Pedro não era uma pessoa que estava negligenciando os seus compromissos. Sabe o que Pedro havia feito? Pedro havia obedecido Jesus, obedecido o mestre, e ele abriu mão daquele seu trabalho para seguir o mestre, porque era isso que Jesus havia pedido dele. Ele havia sido obediente. Eu não sei, mas provavelmente ele nem tinha condições de pagar aqueles impostos que as pessoas estavam cobrando. Afinal, Jesus teve que fazer uma provisão extraordinária. Porque, irmãos, eu não sei você, mas você lançar o anzol, lançar a vara, pegar um peixe, e esse peixe vir dentro da boca uma moeda de ouro para você pagar as suas dívidas, eu não sei se para você isso é normal, para mim isso é extraordinário. Deus, ele atendeu uma provisão, ele proveu aquilo que Pedro precisava através e por meio de algo extraordinário. Sabe o que eu quero dizer? É a nossa responsabilidade pagar as nossas dívidas? Sim, é a nossa responsabilidade. Mas isso não significa que Deus não pode nos ajudar. É a nossa responsabilidade, por exemplo, não pecar e vencer as tentações. Sim, essa é a nossa responsabilidade, mas o Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Ele não vai permitir tentações acima das nossas forças, e junto com elas Ele nos dará o escape. Embora seja a nossa responsabilidade não pecar, Deus quer nos ajudar a cumprir aquilo que Ele mesmo está pedindo de nós. Existem momentos que nós precisaremos de intervenções como essa que Pedro precisou. Pedro chegou diante dessas pessoas que estavam cobrando, e ele disse que sim, devia pagar. E acho que Jesus fosse falar para ele, então beleza, você tem como pagar? Não, porque eu estou te seguindo. Eu te segui, eu abri mão das minhas habilidades. Mas sabe o que Deus fez? Jesus usou algo natural e ordinário para Pedro, que era pescar, para fazer algo extraordinário, que era colocar uma moeda de ouro na boca de um peixe e trazer para que a dívida fosse paga. Existem pedidos nossos para Deus que sim são extraordinários. A minha pergunta para você é: como está a sua habilidade de pescar? Porque Pedro sabia. Nós estamos precisando de coisas extraordinárias, mas quando Pedro foi ordinário na sua atividade de pesca, provavelmente ele era um baita pescador. Deus, ele tem sim condições e poder para prover os recursos que nós precisamos, por meio do nosso trabalho, através de uma situação ordinária. O ponto é, se falasse para você pescar, se falasse para você lançar a vara, você saberia como fazer, você saberia como lançar, você saberia para onde lançar. Queridos, Deus, ele faz coisas extraordinárias. Imagina isso. Imagina o peixe chegando com uma moeda de ouro na boca. Eu nem sei como isso aconteceu, né? Porque o peixe normalmente é pescado pela boca, não é? Eu não sou um pescador, os pescadores que me perdoem. Mas isso é extraordinário. O foco dessa série, dessa mensagem, não é nós deixarmos de pedir por intervenções como essa. O foco da nossa série é: Jesus me transforma diariamente, e a forma como eu lido com aquilo que é ordinário precisa ser ajustado, precisa ser adequado. Seja você um bom pescador, seja você um bom anfitrião, seja você um bom responsável, seja lá qual for a sua responsabilidade, seja lá qual for a sua atividade, se é dar aula, se é trabalhar numa oficina mecânica, se é trabalhar numa empresa, se é trabalhar num banco, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Queridos, queria que você se colocasse de pé nessa manhã.